Oi, pessoas, como vão? Tudo bem com vocês? Tô um pouquinho sumida aqui porque realmente eu não tive tempo de gravar vídeo aqui pro canal essa semana. Foi bem corrido pra mim, graças a Deus, né? Trabalhos. Enfim, hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a questão de acreditar e de você focar, né, pra dar certo. E aí eu vou dar exemplos de coisas que aconteceram comigo no negativo e no positivo, tá? E como que essa questão da energia e da vibração funciona, beleza? Então, a gente já falou aqui, a gente já sabe que tudo que a gente pensa, o que fica ali na nossa cabeça, no nosso pensamento, reflete nas nossas ações e na nossa realidade. A gente cria através das vibrações, através das emoções, não é isso? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no lado negativo. Já tem um bom tempo isso, eu acredito que foi em 2018 que isso aconteceu comigo. E é uma questão do negativo, tá? Que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Em um certo momento eu estava morando num bairro e eu trabalhava no mesmo bairro que eu morava, bem pertinho, 2 quarteirões ali. E eu treinava num outro bairro bem distante. Eu treinava Muay Thai lá por muito tempo já. Nessa época já tinha 6 anos que eu treinava no mesmo lugar, era uma equipe mesmo, enfim. E eu não queria mudar de treinamento, não queria colocar um pé de casa, eu queria continuar lá, então a facilidade que eu tinha era o metrô. Se eu fosse, o horário do meu treino, eu trabalhava até as 18 horas e o meu treino era às 19. Então, para eu chegar lá a tempo, não dava para eu ir de carro ou de ônibus, e a opção que eu tinha, que era fácil, era perto para mim e era rápido, possível para eu chegar lá nesse horário, era metrô. Só que onde eu estava morando, e essa estação de metrô, ali era bem escuro e era bastante perigosa. Isso começou a me dar muitos gatilhos e medos, porque as pessoas comentavam e tal. O que eu fiz? Coloquei um celular. Se você não fez, você conhece alguém que já fez isso. Colocava um celular pro ladrão. Eu colocava esse celular para quando, se acaso eu fosse assaltada, eu ia entregar esse celular estragado pro ladrão. Olha essa mentalidade. E o que eu fazia com isso? Eu tava nessa energia, né? Porque se eu coloquei ali para uma coisa que eu acreditava que podia acontecer comigo, o que aconteceu? Eu atraí essa energia para mim. E aconteceu mais de uma vez. A primeira vez eu tinha saído da estação, estava indo a pé, eu andava alguns quarteirões até chegar no centro de treinamento. E engraçado que eu vi um cara sentado num banquinho, numa pracinha, e eu tive a impressão, e algo me falou pra ter uma ação, pra ficar ligada nisso. Só que eu ignorei. Essas questões de ignorar a sua intuição, não façam isso, eu aprendi, tá? E aí, de repente eu senti alguma coisa segurando na minha mochila. A minha atitude na hora foi dar uma cotovelada pra trás, gente. Não sou violenta, tá? Faz parte ali do treino que eu tinha e era uma defesa, né? Só que nesse momento que eu fui pra fazer a cotovelada pra trás, eu pensei que podia ser algum colega lá de treino fazendo hora com a minha cara. E aí eu não fiz nada. Quando eu olhei pra trás, o cara já tinha puxado com um fone de ouvido. Era na época um MP4 que eu tinha. E o celular falso, né, pro ladrão, tava junto, perto. E quando ele enfiou a mão pra pegar as duas coisas que estavam num bolso na mochila, ele pegou os dois juntos. E aí ele olhou, o celular acendeu. Pra você ter uma ideia, eu carregava esse telefone. Esse telefone estava estragado, era um telefone do meu filho que ele tinha estragado, mas ele ligava, só que ele não funcionava nada, não dava para usar nem para ligação. Ele olhou, viu que acendeu e saiu correndo. Ok, fiquei, né, possessa, fui, assim, frustrada pro treino, beleza, né, aí passou isso, eu peguei um outro, gente, não bastasse isso, eu não entendi, né? Eu arrumei outro telefone e fiz a mesma coisa. Deixei o telefone pro ladrão. O que aconteceu? De novo? Exatamente.
Só que nessa vez na volta, eu voltando pra casa, na estação de metrô, eu estava saindo, eu ia passar na passarela, eu vi duas meninas e uma outra na frente, e ela apontando assim, achei que elas estavam brincando e conversando. Quando eu passei perto, ela colocou a arma em mim e mandou a outra menina pegar a minha bolsa. Eu tava com uma mochila, eu já tava voltando do treino, então eu já tava com o corpo quente, eu pensei em reagir. O que eu fiz? Soltei minha mochila no chão e pensei, na hora que ela baixar, eu vou com o joelho. Gente, eu não sou violenta, tá? É defesa pessoal. Enfim, soltei a mochila quando ela foi abaixar e eu tava com o celular dentro de um outro bolso, o meu celular pessoal mesmo, que funciona, tava dentro de um outro bolso, mas o celular pro ladrão tava lá na mochila. E soltei a mochila no chão. Aí a menina foi abaixar pra pegar, só que na hora que eu ia, fiz até a base pra dar a joelhada. A outra que tava armada colocou a arma no meu peito. E eu olhei. Eu não conheço arma, parecia ser uma arma de verdade. Eu ia reagir? Claro que não. Minha vida vale muito mais do que uma mochila com alguns pertences ali. E aí, enfim, ela foi embora, eu fiquei de novo muito frustrada, principalmente por ser duas mulheres assaltando, não é coisa que a gente, né, vê acontecendo, não é comum, e a gente fica, né, a outra menina ficou em choque, até tentei conversar com ela um pouquinho. Enfim, o que eu aprendi com isso? Não vou colocar mais nada pro ladrão, porque eu não quero um ladrão me rodeando. Eu entendi, gente, eu precisei passar por isso por 2 vezes, as 2 vezes dentro de um mês. Eu dei até entrevista dessa última, teve uma reportagem lá, e eu até dei uma entrevista pro SBT Alterosa sobre isso. E aí eu percebi que eu tinha entrado aí numa frequência. Na época eu não entendia que era uma frequência que eu tava ali vibrando, mas eu entendi que eu tava atraindo isso pra mim. Porque mesmo eu sabia que existia, né, a lei da atração. Apesar de não estudar a fundo e tentar viver dessa forma, eu sabia que existia. E aí foi aí que eu entendi. Por 2 vezes, dentro de um mês, eu atraí a mesma energia, porque eu estava buscando isso, eu estava colocando aquilo ali para atrair, né? Então eu aprendi isso na época e parei de colocar, e aí eu eliminei tudo isso e tentei também não ficar pensando nessas coisas. Outra coisa que eu eliminei, jornal, notícias sobre essas coisas que acontecem, porque quanto mais a gente vê, mais a gente cria gatilhos de medo, mais a gente fica nessa vibração. Não assiste jornal, gente, porque a gente entra naquela energia. Quando você vê uma notícia ruim numa TV, desse tipo de coisa, você não fica com receio de que isso possa acontecer? Quando você vê alguma coisa que aconteceu com alguém, até esses casos que, né, tem muito aí de violência doméstica, de ex querendo se vingar, né? E aí a gente fica naquele sentimento. Você também sente a compaixão pelo outro. Então covardias com criança, com idosos, isso tudo mexe na energia e na vibração da gente. Então, desde essa época aí, 2018 mais ou menos, 2017 para 2018, eu nunca mais coloquei jornal na TV. E às vezes meu marido estava assistindo, eu saía de perto, eu às vezes também falava com ele, sempre falei com ele sobre essa energia também. Hoje em dia ele também não assiste, e a gente não assiste jornal em casa, não passa jornal na minha casa. Ok, contei o que aconteceu, né, no negativo, que eu acho que foi a questão mais forte, foi quando eu acordei assim para isso. E agora eu vou contar para você um fato antigo também, nessa época que eu ainda não estudava a lei da atração, física quântica e tudo mais, mas eu já sabia que existia e eu percebia. Olha a sacada que eu tive na época. Eu tinha um sonho de ter um carro. Eu já tinha tirado carteira e amava dirigir. E eu tinha tirado carteira de carro e de moto, tinha as duas. E eu era doida para ter um carro. E aí, quando eu via alguém dirigindo, principalmente mulher, que eu via no volante, passando um carro bonito, eu tinha vontade de ter um Palio, gente. Era um Palio, é um carro bem popular, né, antigo, eu sonhava pequeno. E aí eu tinha vontade de ter esse Palio. E quando eu via alguém dirigindo, ao invés de sentir inveja ou julgar alguma coisa, eu falava assim: que sorte, Deus abençoa.
Eu sempre falava, que sorte a sua, Deus abençoa. Eu dizia isso mesmo, que sorte, Deus abençoa. E isso começou a virar um hábito, né? Coisa da repetição, igual eu já falei com vocês, né? Pra gente reprogramar crenças e reprogramar e trazer uma vibração é a repetição, né? E naquela época eu ainda não sabia disso, mas por alguma coisa eu tive essa sacada. E aí eu falava. E isso virou um hábito. Gente, na época, eu trabalhei para a Caixa Econômica de forma terceirizada e eles baniram terceirização na Caixa Econômica e a gente teve, né, todo mundo foi demitido, só que a empresa não acertou com ninguém. E aí eu tive que ir atrás de um advogado para receber até o seguro-desemprego, fundo de garantia, essas questões. E aí eu fui atrás de uma advogada e consegui o seguro-desemprego e retirar o fundo de garantia. Mas aí ela falou várias coisas que eu tinha direito e fora o meu acerto, né? Que eu não tive o acerto. Eles decretaram falência. Eu não sei se foi falência na época, não tenho certeza, não lembro mais, tem muito tempo. E aí, algumas pessoas, eu falei com algumas pessoas que eu tinha contato, algumas pessoas já estavam entrando, e aí eu tava com esse processo, entrei com esse processo e achando que isso ia demorar anos, porque todo mundo falando, isso demora anos pra acontecer. Duas pessoas que eu tinha contato também tinham entrado no justiça, uma entrou com a mesma advogada, a outra foi com outra pessoa de indicação. E a gente ficou, tudo bem, deixa aí, vai rolar. Um dia acontece e a gente vai receber. E aí a gente achando que se demorou uns 5 anos. Na verdade, para elas, até quando aconteceu comigo, para elas ainda não tinha resolvido. Para mim foi muito rápido. Foram meses, alguns meses. E aí saiu logo o processo, já foi feito o acordo, recebi o dinheiro. E o que eu fiz com o meu dinheiro? Comprei o Palio. E foi muito rápido, gente. Foram meses. E as outras poucos meses, sei lá, acho que uns 6 meses, acho que não foi nem um ano, isso eu sei. E as outras pessoas que eu sabia que tinha entrado com o processo ainda estavam lá esperando acontecer. Lógico que eu estou resumindo muito aqui, mas é um exemplo que eu queria trazer também para vocês de hábitos e da vibração, e da gente pedir e estar aberto para receber, né? A gente tem que permitir, a gente também tem que permitir. Além de acreditar, como eu já disse, né? A gente tem que permitir que isso aconteça. E para você permitir, você tem que acreditar, né? E não ficar ali grudado, como eu já falei aqui algumas vezes. Eu vim trazer essas histórias aqui para vocês, para exemplificar a lei da vibração, né? A lei da atração e da vibração, que a gente tem falado, né? Por enquanto, somente dessas, que tem outras. Para exemplificar para vocês e para também, às vezes, vocês se identificam com essas coisas e começam a perceber mais isso na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu tive outras coisas também que com essa, sabe, de usar essa energia de pedir, permitir, né, acreditar para receber. Tem outras histórias de pequenas conquistas também que eu usei isso, né, de pedir, aceitar, permitir que venha até a mim, de pequenas coisas, de pequenas conquistas. Por exemplo, meu celular que eu estou usando aqui para gravar para vocês, um curso de PNL que eu fiz também, que eu coloquei ali nos meus pedidos. Gente, várias pequenas outras coisas, pequenos acontecimentos assim que eu usei e deram certo. Faz o teste com pequenas coisas, isso vai facilitar a sua abertura de crença, assim, sabe? Para você ir cada vez mais mudando a sua realidade com intenção. Oportunidade também surge através das nossas vibrações, isso já aconteceu comigo. Presta atenção aí, são várias coisas pequenas que você atrai, que você consegue, às vezes você não percebe que isso foi através de você mesmo, ou às vezes você percebe e depois quando você quer uma coisa maior, você esquece disso, ou você acha que as coisas maiores e grandiosas não pode acontecer com você. Pode, né? É isso, gente, queria trazer essa história aqui pra vocês. Me fala se fez algum sentido pra vocês o que eu contei e me conta também se vocês já realizaram assim intencionalmente através das vibrações de vocês. Me contem aí que eu quero saber. Até a próxima oportunidade. Estamos vibrando nessa mesma energia.
Tô aqui feliz e animada, assim, sorrindo à toa, porque hoje eu estou fechando um ciclo e hoje, daqui a pouquinho, né, meia-noite, eu fecho um ciclo e inicio outro. É meu aniversário, amanhã, dia 29 de julho, e eu vou contar pra vocês. Antigamente, há bons anos atrás, eu não gostava de fazer aniversário. Eu sei que tem muita gente que é assim, que fica meio melancólico ali no dia do aniversário, né? Não fica muito feliz. Hoje em dia não, hoje em dia eu celebro a vida e sou muito grata pela minha vida sempre e também por ter vocês aqui. Se você ficou até comigo aqui, por favor, curta, compartilhe, vamos, né, fazer esse canal crescer aqui cada dia mais. Mas eu estou falando com vocês aqui, mesmo se tiver uma pessoa só me ouvindo, eu vou continuar falando, tá? Quero você junto comigo e não deixem de me contar a história de vocês que eu quero ler aqui nos comentários. Até o próximo. Muita luz pra vocês.